Resolver a questão 5, e nesse caso não foi dado o perfil, ou seja, a gente vai ter que pré-dimensionar a estrutura, ok? Então vamos lá, olha só. Questão 5 pede para selecionar um tubo redondo, o tipo de aço ASTM A572 grau 42, tensão de escoamento 290, tensão de ruptura 415. A força axial de compressão é 820 para ações permanentes e 808 para ações variáveis. E o comprimento do pilar, 6 metros. Ok? Então vamos lá. Então, o primeiro passo aqui, a gente vai retirar os dados ali enunciados na questão. A gente tem aqui, ó, a ASTM A572, grau 42, tensão de escoamento 29 kN por centímetro quadrado e tensão de ruptura 41,5 kN por centímetro quadrado. Pessoal, eu tenho uma ação permanente com valor de 820 e uma ação variável com valor de 808. Então a gente precisa combinar essas ações, né? Como eu tenho apenas uma ação variável, eu coloquei apenas FD1, que vai ser o esforço solicitante à compressão. Lá em tração era IQSD, que era ICRD, sem compressão. Então, esforço solicitante de cálculo à compressão. Ok? Que é o meu FD1. Levando em consideração a ação de 820 como ação proveniente de estruturas metálicas, o coeficiente é 1,25. A gente vai pegar 1,25 multiplicado por 820 mais a outra ação é uma ação variável. Bom, amigo? Para ações variáveis, 1,5. Ok? Multiplicado por 808. 2.237, parece, né? Correto? Comprimento do perfil 600 centímetros. Ok? Aqui, pessoal, foi falado aqui na questão que ambas as extremidades são rotuladas. Ou seja, se ambas as extremidades são rotuladas, eu tenho esse caso aqui, ó, apoiado, apoiado. Ou seja, o pilar está apoiado na base e apoiado no topo também. Então é birrotulado ou bi-apoiado. Isso daqui é importante para a verificação de quê? Do coeficiente K, que é o coeficiente de flambagem. Que a depender do tipo de apoio a gente vai ter valores diferentes, né? Então, pela carga crítica de Euler, a gente sabe que o coeficiente K é igual a 1 para estruturas biapoiadas. Se ela for engastada livre, por exemplo, o coeficiente já é 2,1. Eu estou me referindo a esses coeficientes aqui, pessoal, olha. Ok? A gente vai precisar para a verificação da estrutura. Então vejamos, eu não tenho o perfil ainda. Só que eu tenho alguns dados importantes ali, a gente pode fazer um pré-dimensionamento. Então vamos dar início aqui. Por enquanto eu só vou ter esse aqui. É porque o outro tá fundo. Eu tenho um preto aqui, só não tá legal. Assim que eu resolver essa questão, eu vou dar um intervalozinho, eu pego o outro lá, viu? Então vamos lá, olha só. Se a gente pegar aqui, pessoal, vamos lá. A equação geral para resistência à compressão NCRD é igual ao coeficiente de estabilidade global multiplicado pelo coeficiente de estabilidade local, multiplicado pela área da seção transversal, multiplicado pela tensão de escoamento, dividido pelo coeficiente γ1. Ok?
Então vamos lá. Então pegando essa equação aqui como referência, eu tenho NCRD e pessoal, o meu perfil ele precisa resistir no mínimo o esforço solicitado, ok? Então a resistência do meu perfil tem que ser maior ou igual a 2.237. Então eu vou igualar a resistência à solicitação. Vou fazer isso aqui. Aqui vai ficar 2.237 igual a coeficiente químico. Eu não tenho coeficiente químico. Só que a gente pode estimar esses coeficientes. Beleza? Então vamos lá, olha só. Para seções quadradas, a gente utiliza em torno de 0,8. Então todas as seções onde a base for igual à altura, o coeficiente que eu vou utilizar 0,8. Então, por exemplo, no perfil H ele tem a base. Por exemplo, se aqui for 350, a altura aqui também é 350. Então seria um perfil quadrado. Base igual a altura. Numa seção quadrada, eu tenho base. Se aqui for 350, aqui também é 350. E no nosso caso, que é uma seção circular, eu tenho largura igual a altura também. Ok? Então também é classificada como uma seção quadrada. Então toda vez que a gente trabalhar naquele caso ali de seções quadradas, onde a base é igual à altura, o meu Q vai girar em torno de 0,8. É um valor estimado. Ok? Então vamos lá. Então o Q aqui vai ser 0,8. Aqui, ó, estimado. Ok? Estimado. Oi? Aí tem outros casos. Conforme a gente for resolvendo, a gente vai, viu? Especificar. E o Q? Pessoal, o coeficiente Q, que é de estabilidade local, dificilmente, nesse caso de seções tubulares, vai haver perda de estabilidade local do perfil, das chapas. Então, a princípio, a gente adotaria o coeficiente igual a 1, ok? Só que, para a gente não ficar sempre modificando, como o coeficiente de estabilidade local é uma diferença muito pouca, então a gente vai padronizar para todas as seções o Q igual a 0,95, ok? Então, o Q, independente da seção, a gente vai adotar 0,95 na estimativa. Todas as seções. Só para estimar. Isso aí. Depois a gente vai verificar o perfil e ver se vai dar aquele valor ou não. Entendeu? Aqui, dificilmente, o coeficiente Q para tubo está menor que 1. Mas para a gente não ficar modificando e não ficar muito confuso, a gente vai padronizar 0,95. O que vai diferenciar é só o X. Beleza? Se leva o caso do X aí. Você vai ver os casos. Como a gente vai resolver as questões, eu vou explicar. Viu? No caso de quadrado, 0,1. O que a gente vai estimar em 0,95 para qualquer seção. Então aqui estimado também, ó. O AG é o que a gente precisa aqui nesse caso. O FY 29 e o gama 1,1. Sendo assim, a gente determina a área bruta da seção. Para qualquer tipo de seção. Provavelmente aqui vai dar 1, porque vai ter calculado. Mas para não ficar confuso, ele vai padronizar em 0,95. Professor, tá ok? Só para dizer. Ah, tá. Aqui, ó.
eu preciso encontrar a área bruta para ir lá na tabela do perfil e verificar um perfil. Ok? Então fazer o seguinte, eu vou dizer que a resistência é igual à solicitação. Meu perfil precisa resistir no mínimo esse valor aqui. O que eu não tenho, que é o coeficiente de estabilidade global, e nem o que? Que é o local. Se eu não tenho, eu vou estimar. Entendeu? Então, como eu já sei qual é o tipo de seção, que é tubular, circular, então é a seção quadrada, ou seja, a largura é igual à altura. Como é a seção quadrada, normalmente o Q gira em torno de 0,8. E o Q, para esse tipo de seção, dificilmente ele vai dar menor que 1. Só que para a gente não ficar modificando sempre, então o Q, para qualquer tipo de seção, a gente vai adotar 0,95. Então o único que a gente vai estar verificando, analisando, é o Q. Nesse caso foi 0,8. Isso aí, é quadrado. Se for outra seção, aí a gente já tem outros valores a serem adotados. Ok? Sim, vamos ver assim. Pessoal, na aula passada, na explicação do assunto, eu havia falado a respeito da esbeltez reduzida. Ah tá, não tá pegando não. Aqui, ó. A gente já havia falado na aula passada a respeito do lambda zero, que é a esbeltez reduzida. A gente viu que a esbeltez reduzida nada mais é do que a relação da esbeltez do meu perfil, que é o lambda, com a esbeltez correspondente à plastificação total da seção, que seria o escoamento da seção. Então, lambda zero é uma relação da esbeltez do meu perfil, esbeltez real, com a esbeltez correspondente ao escoamento da seção. Ok? Então, se a gente trabalhar com essa equação aqui, a gente vai chegar exatamente nisso daqui, retirando apenas o coeficiente aqui, que é o coeficiente de estabilidade local. Ok? Então, se eu trabalhar com essa relação aqui, eu consigo chegar exatamente nessa equação, fora o coeficiente aqui. Então, olha só. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu já estimei o coeficiente aqui, que é 0,8. Ok? E o coeficiente aqui depende de quem? Lambda zero. Então, para determinar o coeficiente aqui, a gente depende do lambda zero. Nesse caso, eu já estimei o valor aqui, de 0,8. Então, vou realizar o processo inverso. Ao invés de encontrar o Q, eu vou encontrar o lambda zero agora. E vou trabalhar com essa equação agora. Então, se eu tenho um valor para lambda zero, o meu lambda, tá aqui, ó. O lambda é K vezes zero dividido pelo raio. K é o coeficiente de flambagem que eu tenho, que é via apoiada, o coeficiente é 1. O L é o comprimento da barra, que é 6 metros. E R é o raio de giração, que é a minha incógnita, que é o que eu vou encontrar. Lambda PL é raiz quadrada de π ao quadrado multiplicado pelo modo de elasticidade do aço, que é 20.000, dividido pela tensão de escoamento, que é 29 kN por centímetro quadrado. Ou seja, qual é a incógnita aqui? O raio. Então a gente vai encontrar a área necessária e o raio necessário através dessa equação aqui. Então agora eu não posso mais pré-dimensionar a minha estrutura por essa equação apenas. Igual a gente fazia lá em peças tracionadas. A gente pegava lambda igual a L sobre L. Tinha o comprimento da peça, tinha a esbeltez de 300, encontrava o raio. Por que não tinha problema? Porque peça tracionada não tem perda de estabilidade. No caso de peças comprimidas, não. Eu já tenho o perigo de perda de estabilidade do elemento. Então o lambda zero aqui está levando em consideração justamente isso. Porque o lambda zero depende de quem? De Q, que é o coeficiente de estabilidade global. Entendeu? Então se o meu perfil tem um comprimento relativamente grande, a facilidade com que ele vai perder a estabilidade é muito maior. Entendeu? Então esse coeficiente lambda zero consegue levar isso em consideração. Então por isso que a gente vai levar em consideração aquela equação. Então aqui, ó, pessoal, reduzindo aqui a equação, trabalhando com ela. Lambda zero é igual a lambda sobre lambda PL. Logo,
Lambda 0 é igual a lambda, que é KL sub R, dividido por lambda PL, que é raiz quadrada de π ao quadrado, vezes Z sobre F. Então vamos lá, olha só. Pessoal, a gente adotou o valor de Q estimado 0,8. Então olha só. Para Q igual a 0,8, o lambda 0 vale quanto? Pessoal, a gente adotou o Q 0,8. Então para Q igual a 0,8, o lambda 0 vale quanto? A gente vai lá na tabela e verifica. Nessa tabela aqui. Ok? Ou então eu posso fazer o processo inverso aqui. Só que eu não sei qual vai ser o valor do meu lambda 0. Então por isso que fica ruim a gente trabalhar com essa equação. E o lambda 0 tem que ser menor ou igual a 1,5 para a primeira equação e maior que 1,5 na segunda. Por enquanto eu não sei qual vai ser o valor do lambda 0. Então eu utilizo o que? Tabela. Então olha só. Eu preciso identificar o lambda 0,08. Perdão, o que? O lambda 0 são os valores externos. E o Q são os valores internos. Q igual a 0,8 eu vou identificar aqui na região interna. Então olha só, 0,8 é o valor de Q. Então vou identificar aqui o valor de Q. 0,8. Ficou claro, pessoal? Eu peguei o Q estimado aqui, que foi 0,8, identifiquei ele aqui. Agora eu vou traçar uma reta horizontal. Identifiquei o 0,7. E agora uma reta vertical. Identifiquei o 0,3. Logo meu lambda 0 vale quanto? 0,73. Então vou utilizar 0,73 aqui agora. Então vai ficar 0,73 igual a K. Qual o coeficiente de flambagem? 1. Pessoal, no enunciado da questão está bem claro lá que as extremidades são birrotuladas, são rotuladas. Então, se são birrotuladas ou biapoiadas, a gente cai nesse caso aqui, ó, que é o caso D. Apoio, apoio. O coeficiente é igual a 1. Então, o coeficiente K que a gente vai utilizar é igual a 1. Qual é o comprimento da peça? 600 centímetros. Dividido pelo raio. Raiz quadrada de π ao quadrado vezes modo de elasticidade do aço, que é 20.000. Dividido pela tensão de escoamento, que é 29. Sendo assim, a gente consegue determinar o raio. Aí agora eu vou na tabela do perfil e encontro um perfil através do raio necessário e através da área bruta. Deu quanto, gente? 0,1? Não, não é só isso não. Deu quanto, gente? Após essa questão, vou pegar lá na coordenação, lá na sala. Quanto? Não lembro, mas 9,96. Vou colocar aqui para pensar. Deixa eu ver quanto é que o pessoal vai achar.
Depois 9,96. Correto? 9,96. Vamos lá. Pessoal, então a gente está trabalhando com o que aqui? Um tubo redondo. Então olha só, vamos lá. Olha só, selecionar um tubo redondo. Então a gente vai lá na tabela de tubos, que é essa daqui, e vamos identificar um tubo que atenda aqueles critérios ali. Base igual altura. A base igual altura. Não é a seção que é o quadrado. É a base igual altura. Passar na capa. Tá assim, tudo pra cá, você vai ver que dá pra você. Sabe o canal do cara, fica lá. Todos os vídeos. Aqui, pessoal, olha. Vamos lá. Eu preciso identificar uma área que seja maior ou igual a 111,65. Então vamos lá. Aqui, ó, tem uma com 125. 125, só que o raio é 707. Ou seja, o raio não atende. Então vamos agora verificar pelo raio e não mais pela área. Ok? Então 9,96 é o raio mínimo. Aqui, 11,2. Aí agora eu verifico a área aqui. O raio está atendendo, né? Maior que 9,96. Eu tenho uma área aqui de 122. E o raio igual a 11. O peso, 96. Ok? Então olha só. A área 122 é maior que a necessária. O raio também é maior. E 96 kg por metro. Vou verificar se a gente encontra um perfil um pouco mais leve. 119, 93,5. Mais leve. 12,2 é o raio. Então por enquanto a gente já está nesse daqui, ó, no de 119 de área. E terminou aí. Então vai ser aquele lá. Vai ser esse perfil aqui, ó. Ok? Então adotar o tubo, o diâmetro do tubo 355,6. Espessura da chapa 11 milímetros. Área da seção transversal 119. Essa é uma, viu? São três. Alguma dúvida aí, pessoal? Não? Eu não sei se É tubos. Perfil tubular circular. Ficou alguma dúvida aqui na identificação do perfil? Não? Ficou? eu não sei se
Peraí, daqui a pouco eu explico. Vamos lá, aqui, ó. Então, a área mínima é 111,65. Então, vou verificar na coluna da área. Então, olha só, a área que a gente vai identificar aqui tem que ser pelo menos igual a 111,65. Então, vou descendo aqui, ó. Então, aqui, ó, 17,7. Não está muito longe ali do nosso valor ainda. Então, a gente vai descendo. Aqui, ó, 111. Chegou bem próximo, né? Então vamos para o 125 aqui, que é maior. Só que o raio é 707. Ou seja, a área atende, só que o raio é menor que o necessário. O raio aqui é 9,96. Eu preciso de um raio maior que 9,96. Então esse perfil não serve para a gente. Então agora eu não verifico mais a coluna da área. Eu vou verificar a coluna do raio. Então olha aqui, ó, vamos lá, no raio agora. Aí eu tenho aqui, ó, 11,2. Aí agora eu volto para a coluna da área. Aí o primeiro que atenderia aqui seria esse de 122. Então a área é 122 e o raio igual a 11. Então passaram tanto a área como o raio. Só que o peso dele é 96 kg. Então eu vou verificar se ele encontra um perfil um pouco mais leve. Aí eu tenho esse daqui, ó. 119 a área, é maior que a necessária. O raio é 12,2, é maior também. E ele é um pouco mais leve, 93,5. O outro era 96. Então, eu vou utilizar esse daqui. Então, o diâmetro 355,6. A espessura da chapa 11. Aqui. A área 119 e o raio 12,2. Ok? Beleza. Então vamos lá. Agora a gente vai para o dimensionamento do perfil. Pessoal, olha só. Eu não posso verificar a estabilidade global antes de ter verificado a estabilidade local. Ok? Porque na verificação do lambda zero a gente depende do coeficiente Q, que é o coeficiente em relação à estabilidade local. Então primeiro a gente vai verificar a local, depois a gente volta e verifica a global. Então aqui, ó, estabilidade local. Então aqui entram aqueles conceitos de apoio, apoio livre, elementos AA, elementos AL. Só que nesse caso a norma já apresenta para a gente aqui um caso específico para seções tubulares circulares, que é o nosso caso. Então olha só, eu vou comparar a relação do diâmetro do tubo com a espessura com esse valor aqui, olha. Então se D sobre T for menor ou igual a 0,11 dessa relação, o meu Q é igual, ou seja, o meu perfil não sofre instabilidade local. Se o D sobre T estiver entre 0,11 dessa relação e 0,45 da mesma relação, então eu utilizo essa equação para verificação do Q. Ok? Então não precisa mais a gente verificar o QA e o QS, igual a gente verificou na aula passada. Agora eu já encontro o coeficiente de estabilidade local direto ali. Então vamos lá.